Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmos 19:7. Com este versículo, eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas coisas maravilhosas nós encontramos neste versículo. Primeiro, a perfeição da lei do Senhor. Em segundo, o refrigério que a lei do Senhor traz para a alma do homem. Que o Senhor possa nos abençoar com o entendimento desta perfeição e com o refrigério que esta perfeição traz para as nossas vidas. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos observar o capítulo de número 7. E o nosso objetivo é identificarmos duas palavras de destaque que o apóstolo nos traz neste capítulo. Em primeiro lugar, a palavra lei. Em segundo lugar, ele dá um destaque à palavra eu, ou aquilo que refere-se à pessoa do apóstolo. Então é muito importante nós entendermos estas duas palavras neste capítulo. E hoje nós estaremos então focalizando na palavra lei. Observem que o capítulo 7 de Romanos, ele é composto por 25 versículos. E nestes 25 versículos, 27 vezes o apóstolo, ele nos diz a palavra lei. A palavra lei no capítulo 7 de Romanos, ela tem pelo menos 5 significados. Ou seja, ela significa pelo menos 5 coisas diferentes. Em primeiro lugar, a palavra lei significa a lei que está sobre todos os homens. As leis naturais, a lei de Estado, a lei de trânsito, enfim, as leis que todos os homens estão debaixo dela. E esta lei aparece no versículo 1 ao versículo de número 3. Ela é chamada pelo apóstolo de lei do marido e é exemplificada pelo o casamento. Porém, ela significa que esta lei, ela tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. E nós sabemos que realmente nós estamos debaixo de leis. A segunda lei que o apóstolo refere-se no capítulo 7 é o pecado. Ele vai nos apresentar o pecado como uma lei. E esta questão nós vamos analisar. Dentre as leis apresentadas aqui por Paulo, nós vamos analisar a questão do pecado e entender de que maneira o apóstolo vivia em relação ao pecado. É de extrema necessidade para nós compreendermos, ok? Em terceiro lugar, ou o terceiro significado da palavra lei que aparece em Romanos 7 é a lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. O apóstolo refere-se à palavra lei, significando a lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. A quarta significação da palavra lei neste capítulo é a lei de Deus. O apóstolo deixa isto muito claro. No versículo de número 22, ele nos diz que, segundo o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Então veja que é uma lei específica, a lei de Deus. Também ele refere-se no versículo de número 25 sobre a lei de Deus. E em quinto lugar, o apóstolo ele vai nos falar sobre a palavra lei, significando a lei do entendimento. Observem que o entendimento é uma lei e esta lei ela conduz o homem a Deus. Amém? Então, é muito importante nós aqui nesta introdução
nós identificarmos que existem pelo menos 5 significados da palavra lei no capítulo 7 de Romanos. E o objetivo do apóstolo é nos provar que nós não temos condições de nos libertarmos da lei do pecado que está nos membros do homem. Porém, ele nos leva ao capítulo 8, aonde ele vai descrever, ou ele vai expor, ele vai detalhar a lei do Espírito. Então, observem que no capítulo 7, o apóstolo, ele dá continuidade no ensinamento que começou lá no capítulo de número 5 e o versículo de número 12, sobre o pecado, a graça e a santificação. Aqui, porém, ele vai tomar agora um rumo diferente, porque ele vai mostrar, a partir da sua experiência própria, a maneira que o pecado ele atua na vida do homem e como, através da lei do Espírito, nós podemos sermos libertos desta lei do pecado. Então vamos observar a lei do pecado em Romanos, no capítulo 7. O nosso objetivo, então, é descobrirmos de que maneira o apóstolo ensina que o pecado ele age na vida do homem. Bom, vamos observar o versículo de número 5 do capítulo 7 de Romanos. E neste versículo nós vamos entender que a lei do pecado está nos membros e opera ou trabalha nos membros para produzir frutos para a morte. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui, que a lei do pecado está nos membros do homem e opera para produzir frutos para o pecado. O versículo 5 está escrito: quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então veja que o homem que está na carne, o pecado que está nos seus membros opera frutos, e estes frutos levam o homem à morte. Aqui já precisa ficar muito claro que o homem não vence o pecado pelos seus próprios desejos, pela sua própria vontade. Não é ele dizer, a partir de hoje eu não faço mais isto. Não é assim. Ele precisa da graça de Deus. E a graça de Deus chega na vida do homem quando ele reconhece que ele não tem condições, então ele rende-se à graça de Deus. Em segundo lugar, vamos observar o que o apóstolo nos disse a respeito do pecado como uma lei, no versículo 9 ao versículo 11. Nos diz assim: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Observem que aqui aparece a palavra mandamento. Este mandamento é a lei de Deus. É o mandamento de Deus que vem para a vida do homem. Porém, o apóstolo nos informa que em algum tempo da vida dele, ele vivia sem lei. Ou seja, ele não tinha a obrigação de obedecer à lei de Deus, a palavra de Deus, porque ele não conhecia a palavra de Deus. Mas, em um tempo
a palavra de Deus, ou o mandamento de Deus, chegou na vida do apóstolo. Ele entendeu os mandamentos do Senhor. Só que junto com este entendimento, aconteceu 3 coisas em relação ao pecado. Observem que o pecado, ele aproveitou o entendimento que o apóstolo teve da palavra. E ele fez 3 coisas. Em primeiro lugar, ele reviveu. O versículo 9 está muito claro. Com o mandamento, o pecado, ele reviveu. Em segundo lugar, o versículo de número 11, o apóstolo nos informa que, pelo mandamento, o pecado enganou-o. Entenda que o inimigo, ele procura enganar o homem pela palavra. Jeremias nos informou que enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. Paulo nos informa que precisamos levar cativo todo o entendimento a Deus. Entendemos? Então precisamos levar cativo e procurarmos do Senhor descobrir se aquele é o entendimento. Nós encontramos em Mateus o inimigo tentando Jesus pela palavra, usando a palavra para tentar Jesus Cristo. Então, observem que o pecado, ele aproveitou o entendimento que o apóstolo teve do mandamento do Senhor e então ele reviveu. Ele enganou e ele matou. E nós precisamos compreender aqui que quando nós entendemos a palavra do Senhor e mesmo assim pecamos, e mesmo assim desobedecemos a lei de Deus, então acontece aqui igual aconteceu com o apóstolo. Observe o que ele disse no versículo 10. E o mandamento que me era para a vida, achei eu que me era para a morte. Mas o apóstolo, ele achou que era para a morte. Porém, ele não morreu. Por quê? Porque a graça de Deus estava sobre a vida do apóstolo. E muitas das vezes é exatamente isso que acontece com as nossas vidas. Quando entendemos a palavra e mesmo assim pecamos. Então pensamos que não temos mais condições. Pensamos que para nossas vidas não tem mais solução. Mas a graça de Deus, aleluia, ela abundou aonde existiu o pecado. E nestes momentos o Senhor nos levanta e nos coloca de pé. Então, observem que nestes versículos o apóstolo está tratando do pecado como uma lei e nos ensinando que não temos condições de vencê-lo com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, mas dependemos da graça do Senhor. Olha que coisa tremenda que o apóstolo nos ensina no versículo 13, em relação ao pecado. Logo, tornou-se-me o bem em morte, ou seja, o entendimento da palavra que eu não consegui me livrar daquele pecado. Isto é para a minha vida morte? É uma pergunta. E o apóstolo responde: de modo nenhum. Não podemos ter medo de buscar o entendimento da palavra, porque não é por entendermos que não vamos pecar. Podemos pecar sim, aleluia, mas não podemos viver dominados pelo pecado. E o entendimento da palavra, ela nos leva a esta realidade de não sermos dominados pelo pecado. O apóstolo responde: de modo nenhum. Agora ele continua no versículo 13, e ele diz assim: mas
tem algo aí nessa questão em relação ao entendimento e ao pecado. Ele nos informa que o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Observem que neste versículo o apóstolo está dizendo que, em primeiro lugar, o pecado, ele se mostra pecado. O pecado, ele está nos membros. E às vezes ele se mostra pecado. Ele explode, ele vem como um vulcão. E é desta forma nas nossas vidas. Às vezes estamos quietos. Às vezes o pecado está adormecido nos nossos membros. Porém, em determinado momento, ele revive, ele surge, ele vem com força. Mas aqui está esta questão. E o apóstolo está dizendo que o pecado, ele precisava se mostrar pecado. E quando ele se mostrou pecado, o que aconteceu? O pecado operou na vida do apóstolo a morte pelo bem. E aqui é um mistério muito grande. O pecado operou em mim a morte pelo bem. Está escrito no versículo 13. Para a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Entenda que estamos lutando, estamos aqui procurando pelo Espírito Santo de Deus e através do ensinamento de Paulo deixar claro que eu não posso vencer o pecado sem a graça de Deus. Você não tem condições de vencer o pecado sem a graça de Deus. O apóstolo Paulo não foi capaz de vencer o pecado sem a graça de Deus. Mas nesta oportunidade eu entendo, oh aleluia, e me rendo à graça de Deus. Acredito na graça de Deus que pode me livrar do domínio do pecado e que pode livrar a tua vida do domínio do pecado, que pode levar você a desenvolver os frutos do Espírito que estão na palavra do Senhor. Então, entenda isto e compreenda que o apóstolo ele está deixando claro que o pecado, ele opera a morte. O pecado, ele se faz excessivamente maligno. E isto tem que nos levar a entender que dependemos da graça de Deus. O objetivo do apóstolo é mostrar o pecado como uma lei e que não podemos vencê-lo. Observem o versículo de número 14. O versículo de número 14, Paulo fala, porque bem sabemos, ou seja, eu sei e vocês sabem, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Esta informação de Paulo é uma reflexão para nossas vidas. Paulo está falando assim, com todo o entendimento, com toda a experiência, com tudo o que eu aprendi do Senhor, mas eu sou carnal, eu sou homem. E além de eu ser carnal, eu sou vendido sob o pecado. Ou seja, eu estou sob o pecado. O pecado, ele está sobre a minha vida. Então eu estou debaixo do pecado. Nós entendemos lá na carta que Paulo escreveu a Timóteo, o capítulo 1 e o versículo de número 15, ele nos informa que a palavra fiel é esta, que Jesus Cristo veio ao mundo
para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele lutou, ele viveu com essas questões aqui durante toda a sua vida. Durante o período em que viveu na terra, ele reconhecia-se como pecador e entendia que ele somente venceria o pecado pela graça de Deus. E aqui está muito claro, ele sabia, e os irmãos também precisavam saber, que ele era carnal e que era vendido sob o pecado. O versículo de número 17, o apóstolo nos informa que o pecado, ele habita no homem. Olha que coisa tremenda. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na carne dele, nas suas próprias vontades, não tinha a vontade de servir a Deus. É isto que ele nos ensinou lá em Romanos, o capítulo de número 2. Ele vai tratar esta questão e nos dizer que o homem natural, ele não busca a Deus, ele não serve a Deus, ele não entende, não tem como. Precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O versículo de número 20, ele nos diz que o pecado domina o homem. Olha o que ele falou. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, precisa ficar muito claro que o pecado, ele habita no homem. O pecado, ele trabalha nos membros do homem para produzir frutos para a morte. E o pecado, ele domina o homem quando o homem não se rende à graça de Deus. E nós vamos aqui compreender até a conclusão deste ensinamento de Paulo, de que maneira nós nos rendemos à graça de Deus. Porque ele já nos ensinou lá no capítulo 5 e no versículo 12 em diante, que eu preciso ser morto por pecado. Eu preciso ser vivo para Deus. Eu preciso apresentar os meus membros como instrumentos de justiça. Aqui ele está colocando diante de nós que eu não posso fazer isto sozinho. A partir do capítulo 8, oh aleluia, Paulo vai nos ensinar que existe a lei das leis, que é a lei do Espírito. Então, amados, eu tenho certeza que o Senhor está nos abençoando a partir do entendimento destas grandes verdades. O pecado está no corpo do homem e domina o homem carnal. Capítulo 7 e o versículo de número 20. O versículo de número 25, o homem na carne, ele serve a lei do pecado. O objetivo do apóstolo neste capítulo 7 é nos mostrar a palavra lei com 5 significados e destacar a lei do pecado e nos mostrar que eu não posso vencê-la. Se ela é uma lei, ela impõe sobre a minha vida. Mas existe a lei do Espírito. Então, é muito importante nós continuarmos estudando estas doutrinas, porque assim nós teremos uma compreensão de tudo que Paulo ele queria nos ensinar. Amém? No nosso próximo encontro, nós estaremos tratando aqui da palavra eu. Nós vamos observar que neste capítulo, tudo isto que foi falado é a partir da experiência
própria do apóstolo, é aquilo que ele vivia e é aquilo que eu e você vivemos. Então, é muito importante nós compreendermos esta questão. E, então, os nossos próximos encontros, nós estaremos trazendo aqui a estrutura literária do capítulo 7. E eu acredito que vai ficar mais claro a questão da lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, a lei natural que rege as nossas vidas, a lei do entendimento. Não podemos nos esquecer desta lei, da importância que ela tem para as nossas vidas e também da lei de Deus. Então, o Senhor nos abençoe. Então, no nosso próximo encontro, nós estaremos estudando sobre a palavra eu, em Romanos, capítulo de número 7. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, nós estudamos nesta oportunidade sobre a lei do pecado e entendemos que não podemos nos libertarmos desta lei, a não ser pela Tua graça. Mas a Tua graça é mais forte, a Tua graça é poderosa, a Tua graça pode libertar-nos desta lei. Então, Papaizinho amado, nos visita nesta oportunidade, a minha vida, a cada um que está me ouvindo, e nos liberta desta lei, para que o Teu nome seja glorificado. E nós entendamos que o que o Senhor mais quer para as nossas vidas é nos perdoar, é nos trazer mais perto do Senhor, porque só então nós teremos a vida verdadeira que precisamos. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ajuda-nos a entendermos que mais importante é nós sermos perdoados. É mais importante do que posses, do que casa, do que carro, de tudo que podemos ganhar aqui nesta terra. É nós sermos perdoados pelo Senhor. Então, Papaizinho, produza esta vida em nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Amém.